A chamada do programa, para quem acompanha o Caminhando de Sabedoria nas redes sociais, a chamada foi a seguinte. Existe uma saída, né? Essa foi a chamada do programa. Nós sabemos que existe uma saída, né? Só que tem momentos que a gente está tão envolvido no ambiente que nós estamos, que nós nos perdemos do caminho, sabe? Às vezes nós nos acomodamos em determinados ambientes, em determinadas situações, em determinados relacionamentos, em determinados negócios, em determinados trabalhos, em determinadas áreas, em inúmeras áreas da nossa vida. Deus está falando concernente a tudo. Porque Deus cuida de você em todas as áreas. Então, às vezes, nós nos acomodamos na situação, porque nós temos uma natureza que nós conseguimos nos acomodar em qualquer tipo de situação, até na situação ruim. E vamos deixando a vida nos levar, vamos deixando a vida nos empurrar. A vida vai empurrando a gente. Quem está aqui comigo hoje é o pastor Fábio Araújo, Pai Senhor Pastor. A vida vai empurrando a gente, né? A gente vai levando com a barriga, empurrando com a barriga. E Deus, Ele está observando, Deus não perde você de vista. Deus, Ele sabe, né? Ele conhece. Ele está ali, Ele está dando até corda para você. Está vendo até onde você vai, né? Está vendo até onde você vai manter a sua distração, está vendo até onde você vai manter a sua rebeldia. Tá vendo até onde você vai manter a sua teimosia, né? O seu achismo. Mas tem uma hora que quando Deus vê que você tá correndo um sério risco, Ele vai lá e arranca você daquele lugar. Não importa a forma como Ele vai fazer. Porque às vezes Deus está sinalizando, Deus está avisando, Deus está criando situações para que você saia da zona de conforto, saia desse ambiente que está te fazendo mal, ainda que você não veja. Ainda que aos teus olhos você esteja crescendo. Ainda que aos teus olhos você esteja frutificando. Deus sabe, né? Porque só Deus conhece o que está oculto e escondido. Então Deus vai dando corda, Deus vai, né? Vai permitindo. Mas quando Ele vê que você chega num momento em que você está em risco, Ele, como Pai, Ele arranca você desse lugar. Se você der ouvidos a Ele e sair por conta própria, amém. Mas quando nós não damos ouvidos, quando nós estamos distraídos espiritualmente, Deus força, cria uma situação e arranca você desse lugar. Então não se surpreenda se num vendaval Deus arrancar você dessa situação. Se num momento para outro tudo, sabe, que estava bom aos seus olhos ficar ruim. Se de um momento para outro aquilo que frutificava parar de frutificar. Se de um momento para outro aquela pessoa que dizia que lhe amava deixar até de lhe amar, né? Deus sabe, viu? Não questione, porque Deus, Ele cuida. Então existe uma saída para tudo na tua vida, viu? Principalmente para esses momentos aí, em que nós estamos caminhando em zona minada e a gente nem está percebendo, né? Vamos lá, Gênesis 19. Gênesis 19. Vamos ver aqui. Foi que Deus fez lá em Sodoma. Mas isso aqui todo mundo conhece, né? Mas a gente vai começar a ler a partir do versículo 12, que é uma leitura muito grande. Eu não posso me estender, não. São 3 horas e 18 minutos. Versículo 12 do capítulo 19 diz assim: E os homens disseram a Ló: Tem mais alguém aqui? Genro e teus filhos e tuas filhas e qualquer um que tiveres na cidade, traze-os para fora desse lugar. Porque destruiremos esse lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló saiu e falou a seus genros que haviam casado com suas filhas e disse: Levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor destruirá essa cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã levantou-se, então os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão, e a mão da sua mulher, e a mão das suas 2 filhas. O Senhor foi misericordioso com eles, e o tiraram e o colocaram fora da cidade. E aconteceu que quando os havia trazido para fora dali, ele disse: Foge pela tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície. Foge para o monte
para que não sejas consumido. Amém? Vou repetir essa última frase aí. Foge para o monte, para que não sejas consumido. Isso aqui é o cuidado de Deus, né? Cuidado de Deus. Nós conhecemos a história, sabemos que Deus destrói essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, e algumas outras cidades ali da região também foram atingidas. Porque a imoralidade do povo cananeu já vinha testando a paciência de Deus há muito tempo, sabe? A imoralidade do povo cananeu já vinha provando a ira de Deus há muito tempo, né? E agora a paciência de Deus, ela tinha se esgotado. Paciência de Deus, pastor Fábio, tinha chegado no limite. Porque Deus também tem um limite, viu, amor? Ele não tem limite como ser, né? Ele não tem limite como Deus, mas ele tem, a longanimidade também dele tem fim, viu? A corda de Deus também tem ponta. Naquela hora ali, nesse momento aqui, a paciência de Deus se esgotou. E Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, né? Por causa da perversidade daquela cidade. A cidade era altamente pecaminosa, a gente já sabe disso. E nós sabemos que quando calamidades, porque o que aconteceu ali foi uma calamidade, né? Talvez Deus tenha usado um fenômeno natural, talvez Deus tenha usado a erupção de um vulcão. Ninguém sabe, né? O que é que Deus usou. Talvez Deus não tenha usado nada, talvez Deus simplesmente enviou, né? E quando a calamidade acontece, nessa proporção, a calamidade, vamos botar um fenômeno, né, natural, né, que não foi nada natural, acontece, poucas pessoas sobrevivem a esse tipo de acontecimento, né, do que aconteceu ali. Poucas pessoas sobrevivem. Mas a Bíblia diz que houve um homem que orou. Houve um homem que orou por Sodoma. Houve um homem que orou. Abraão, ele ora. Abraão era homem de Deus, viu, filho? Deixa eu dizer aqui pra você. Abraão não era homem qualquer, não. Abraão era diferenciado, né, pastor? Abraão orou. E diante da oração de Abraão, Deus resolve resgatar Ló, né? Ele envia anjos para avisar Ló sobre o que estava por vir. Ele envia anjos para orientar a Ló a deixar a cidade. Ló, ele apesar de ser ambicioso, porque Ló ele era bastante ambicioso, nós sabemos disso, né? Nós sabemos que Ló era um cara que tinha um olho grande, botava o olho em tudo que ele via de mais verdinho, ele estava com o olho dele estendido lá. Coisa boa. Né? Ló só queria o melhor. Então ele era ambicioso, mas apesar disso, ele era um homem relativamente correto, né? Relativamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque Ló, ele estava perdido naquele lugar. Ló havia se perdido naquela cidade ali, viu? Ele era um negociante, e como negociante, Ló, ele tinha muitas preocupações, né? Financeiras, muitas preocupações financeiras. Ló foi o cara que preferiu negociar com os habitantes de Sodoma do que criar gado, do que criar ovelha. Ele abriu mão do pastoreio. Olha que negócio! Presta atenção aqui! Deus já desceu aqui. Ele abriu mão do pastoreio para lidar com homens. Pastor. Ele abriu mão de cuidar de ovelhas para ganhar dinheiro com gente, né? Com os habitantes de uma cidade pecaminosa, né? Ele abriu mão. E por causa disso ele prosperou, viu? Prosperou muito, né? Prosperou muito. Só que essa prosperidade aí de Ló não foi muito boa para ele, não. Por que eu tô dizendo isso? Porque Ló, os conceitos daquele homem mudaram, né? Ló, ele passou a dar mais valor aos bens materiais do que às riquezas espirituais. Ló, é como se ele estivesse abrindo mão, né? Daquilo que era eterno por aquilo que era passageiro, né? A gente faz isso, né? Tem gente que faz, né? Tem gente que prospera tanto, é por isso que tem gente que Deus nunca vai deixar prosperar. Tem gente que Deus vai limitar, você só vai até ali, daí pra lá você não cresce mais. Tem gente que Deus não vai deixar ganhar muito dinheiro, não, que é pra não abrir mão do que é eterno, viu? Tem gente que se ganhar muito dinheiro, abre mão na hora do que é eterno. Tem gente que se vende por menos do que isso. Tem gente que por pouco já tá abrindo mão, que dirá se ficar rico. Que dirá se ficar rico, Deus conhece.
Ló era aquele religiosozinho hipócrita. Sabe como é o religioso hipócrita? O religioso hipócrita é aquele homem que aparentemente ele tem uma boa moral, né? Só que o Ló, ele tolerava o pecado, né? O Ló, ele tolerava toda espécie de sodomia. Olha que negócio, pastor. Escuta aqui esse Ló aqui. Olha o Ló. Espia, viu? Oi, Cidade FM, vai ouvindo aí. Eu não sei se tu conhece algum Ló, não. Vai ouvindo aí. O Ló, aparentemente, era um cara de Deus. Aparentemente, Ló tinha moral, pastor. Aparentemente. Só que ele era um cara que tolerava toda espécie de sodomia ao redor dele por conveniência, né? Porque pra ele era melhor ver e fingir que não via. Pra ele era melhor fazer de conta que nada estava acontecendo. Por quê? Porque ele ganhava com aquilo, né? Era conveniente pra ele. A verdade era que o coração de Ló estava em Sodoma. O coração de Ló pertencia àquele lugar. Olha que negócio esquisito. O coração de Ló estava em Sodoma e Deus precisava arrancar Ló daquele lugar. Precisava arrancar Ló daquele lugar. Mas só que para Deus arrancar Ló daquele lugar, a vida de Ló, né? Uma boa parte da vida dele teria que morrer. Uma boa parte da vida de Ló teria que deixar de existir. Ah, meu pai. Por que eu tô dizendo isso, Cidade FM? Porque Ló, ele queria viver duas vidas, né? Ló queria ser dois tipos de gente, pastor. Ló queria viver em dois mundos diferentes. Se um mundo ele servia a Deus, né? No outro mundo ele servia ao diabo, né? O Ló, ele queria servir a dois deuses, né? Ele queria continuar desfrutando da prosperidade que Sodoma oferecia para ele e queria continuar sendo um homem espiritual. Ele queria tentar conciliar as duas identidades. Só que eu quero dizer para você, viu? Ló, não tem como não, meu filho. Não tem como não. Isso é impossível. Impossível. É impossível. Ou você é, ou você não é. Não tem meio termo, né? Aquele negócio, ou você é quente ou você é frio. Morno jamais, né? Ou você é ou você não é. Não tem como, meu filho, você ficar em cima do muro comendo dos dois lados. Não tem. Você não é político, né? Político que fica em cima do muro. Quem ganhar a eleição, ele vai, né? Ele vai apoiar, né? Quem tiver na frente das pesquisas, ele vai apoiar. Quem tiver com mais fama, com mais notoriedade, ele vai se debandar. Política é assim, mas você não é. Você é cristão, né? Você é servo. Você é discípulo. Ou deveria ser, né? Porque se você ainda tem dúvida do Deus que você serve, então eu quero dizer que você nem discípulo é, né? Depois de até gostar do negócio, mas ainda não conseguiu ser servo, né? Não conseguiu. O Ló, ele queria dar um desperto, sabe? Ele queria unir o útil ao agradável. Só que isso não tem condição não, porque com certeza a nossa carne, ela sai vencendo nessa guerra aí. Por quê? Porque a carne, ela faz divisão entre você e Deus, né? A carne, ela faz barreira entre você e a sua espiritualidade. E quanto mais você dá razão à carne, quanto mais você dá ousadia à sua carne, mais você vai se afastar de Deus, né? Então, ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao inimigo. É uma escolha sua. O Ló, ele havia perdido a espiritualidade dele. O Ló havia perdido todo relacionamento, sabe? Toda intimidade com Deus. O Ló havia perdido. E por isso Deus precisava tirar Sodoma do coração de Ló. Deus precisava arrancar aquele homem dali, sabe? Ló precisava ser arrancado daquele lugar. E foi o que Deus fez, né? Só que a gente tem que entender que Deus fez porque houve uma oração. Deus fez porque alguém orou por Ló. Deus fez porque Abraão intercedeu, né? E Deus se inclinou para a oração de Abraão. E quando Deus se inclina, ele faz. Nós temos que entender que Deus, ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa.
Deus tem poder para mudar qualquer situação. Deus tem o poder para reverter qualquer problema, qualquer quadro. Deus tem o poder. Mas tudo acontece mediante uma oração. A oração é aquilo que liga você a Deus, né? Foi aquilo que nós falamos ontem, né? Que a oração, ela é o elo entre a nossa insignificância e a onipotência de Deus. Então, teve que haver uma oração por Ló. E quem orou por Ló foi Abraão, né? Deus ouviu a oração, Deus se inclinou para a oração de Abraão e Deus ouviu, Deus fez, né? A Bíblia diz que Deus enviou 2 anjos para Sodoma. 2 anjos para resgatar Ló e a família dele. 2 anjos Deus enviou. Só que quando esses anjos chegaram lá, Ló recebeu os anjos, eles se encontraram com Ló. Ló hospedou aqueles anjos, mas em determinado momento, aqueles anjos, eles foram atacados. Atacados por quem? Eles foram atacados pelos homens da cidade. Se você ler o capítulo 19 todo, você vai encontrar tudo aqui, porque a gente não tem tempo de ler. Eles foram atacados pelos homens da cidade. Os teólogos, eles dizem que esses homens que atacaram os anjos, eles eram sodomistas. Eles eram um exemplo, o maior exemplo de depravação moral daquela cidade, viu? E que eram homens de todas as idades, tanto homens velhos quanto homens jovens, certo? E que eles vinham de todos os lugares da cidade. Então não era um homem, não eram 2 homens, não eram 3, não eram 10. Eram muitos homens que tentaram atacar os anjos do Senhor. Humanamente, era impossível escapar de um ataque daquela proporção ali. Humanamente era impossível. E a Bíblia diz, inclusive, que Ló, ele tentou, viu, gente? Ele tentou ajudar os anjos. Ele tentou defender os anjos. Ele tentou negociar com aqueles homens, oferecendo as filhas dele, né? Em lugar dos homens. Porque a intenção dos homens era sodomizar os homens de Deus, né? Os anjos que estavam ali. Só que eles não aceitaram, não. Mas o que aqueles homens ali que atacaram os anjos não sabiam é que eles não estavam lidando com um homem natural. Eles não estavam atacando homens naturais. Eles estavam atacando anjos do Senhor. Eles estavam atacando anjos do Senhor. E o sobrenatural de Deus se manifestou, né? O sobrenatural de Deus, o poder de Deus se manifestou. E eles ficaram cegos e totalmente neutralizados. Deus deu livramento. Tudo indica, a Bíblia não diz, mas ela deixa, ela nos faz entender que tudo isso aconteceu durante a noite. E que ao amanhecer, os anjos começaram a colocar o plano de destruição da cidade em prática, né? Começaram a colocar em prática. E começaram a orientar Ló que reunisse toda a sua família, foi o que nós lemos aqui. Reunisse toda a sua família para uma retirada urgente daquela cidade, né? Só que a Bíblia diz que os genros de Ló, quando Ló chegou para eles e orientou a eles para que eles se arrumassem, para que eles se levantassem, para que eles se apressassem, para que pudessem fugir, eles não deram crédito. Eles não deram ouvidos a Ló. Eles não deram atenção. A Bíblia diz que Ló parecia alguém que zombava dos genros. Eles levaram aquilo na brincadeira, sabe? Eles não deram ouvidos ao que Ló estava falando. Eles não deram ouvidos. Por que eles não deram ouvidos? Eles não deram ouvidos porque Ló, ele havia perdido toda a autoridade dentro de casa. Ló, ele havia perdido toda a autoridade sacerdotal. Ele havia perdido dentro de casa. E por que ele perdeu? Justamente por aquilo que a gente falou antes. Porque Ló, ele tolerava, né? Ele era omisso, né? Ela era tolerante ao pecado. Né? O Ló, ele não conseguiu ser exemplo. O Ló, ele não foi exemplo dentro da casa dele. E quando você não é exemplo dentro da sua casa, meu querido, eu quero lhe dizer, quando você não é exemplo dentro de casa, você perde o respeito, você perde a autoridade, você perde tudo. Quando você não dá exemplo dentro de casa, você não é respeitado, as pessoas não te ouvem. Quando você não é exemplo dentro de casa, as pessoas não param para te escutar, as pessoas nem veem você, viu?
É por isso que é importante que nós sejamos exemplos dentro da nossa família. É por isso que é importante que nós mostremos à nossa família quem nós somos verdadeiramente. E nós somos testemunha de Deus. Então o Ló, ele tinha perdido a autoridade sacerdotal dele dentro de casa. Ele não tinha mais autoridade nenhuma. Por quê? Porque ele era conivente com o pecado. Não adianta, meu filho. Não adianta você tentar ser uma coisa, você dizer que você é, mas você não agir da maneira que você se diz ser. Não adianta. Porque quem tá de fora tá vendo, né? Quem tá de fora tá vendo. Quando nós somos omissos, quando nós fingimos que não estamos vendo a coisa errada dentro da nossa casa, nós perdemos o respeito. E a gente acaba perdendo o controle da nossa casa. Acaba perdendo o controle da nossa casa. Talvez se Ló tivesse sido um bom exemplo, se Ló tivesse dado um bom exemplo, talvez aqueles genros ali tivessem dado ouvidos a Ló. Ou não, né? A gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque o nosso papel é ser testemunho vivo, nosso papel é fazer o que é correto, nosso papel é semear a palavra, mas a escolha, ela sempre vai ser da terra. Não adianta. Você pode semear a semente, mas a escolha, a decisão de fazer com que essa semente frutifique sempre vai ser da terra que está recebendo a semente. Então, os genros dele poderiam até ter tido um bom exemplo e não ter aceitado, né? Você pode ser um bom exemplo na sua casa e algumas pessoas não aceitarem Jesus. Mas isso já não é problema seu, porque o seu papel é fazer. Lembra dos discípulos? Quando Jesus manda eles irem passear, eles dizem assim, ó, vão lá, preguem a palavra da salvação, preguem o evangelho. Se a pessoa receber, amém. Se não receber, batam a poeira dos pés de vocês e vão embora. Por quê? Porque o que vocês tinham que fazer, vocês fizeram. É a mesma coisa com a gente. A mesma coisa, não muda não. Mas Ló, ele não foi um bom exemplo. A verdade é essa, né? Não foi um bom exemplo. O fato é que Ló, ele foi forçado por Deus a sair de Sodoma. Por que eu tô falando que ele foi forçado e Deus força? Ele foi forçado, gente. Ele foi forçado. Sabe por que eu digo que ele foi forçado? Porque a Bíblia, ela tem um momento na palavra que nós lemos aqui, que a Bíblia insinua que houve naquela hora de agitação de ir embora, um momento de dúvida, um momento em que Ló vacilou na decisão. Por que eu tô dizendo isso? Porque Ló disse que, a Bíblia diz que Ló se demorou. Ló se demorou, né? A coisa foi tão visível que os anjos, eles agarram Ló. Eles agarram Ló pela mão, agarram a esposa de Ló, agarram as filhas de Ló e tira eles daquele lugar. Arrasta ele, né? Arrasta. E ainda diz assim, ó, não olhem para trás. Havia uma ordem direta de Deus, uma ordem essencial, fundamental, uma ordem que eles não poderiam, sabe, desprezar. Não olhem para trás. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Deus está dizendo assim, ó, eu tô tirando vocês de um lugar que eu não quero mais. Eu não quero voltar para algo que eu não desejo para vocês. Não quero mais retornar para esse ambiente que eu já decretei que não é mais teu lugar. Não quero mais exercer essa função que eu já disse que não. Não quero mais andar com essa pessoa que eu já disse não. Não quero mais se relacionar com esse cidadão, com essa cidadã que eu já disse não. Não quero mais estar nesse ambiente de trabalho que eu já disse não. Tem uma hora que Deus vai pegar você, vai agarrar você e vai arrancar você. Não adianta. Por que Ló não queria sair? Porque Ló estava mal acostumado. Ló, naquela hora, ele vacilou. Naquela hora, ele titubeou, né? Naquela hora, ele ficou em dúvida. Só que a gente tem que entender uma coisa. Na nossa vida, na vida de qualquer servo de Deus, existe um propósito. Deus estabelece um propósito na nossa vida. Estabelece. E se a gente não tiver cuidado, se a gente não andar direcionado, se a gente não andar guiado, se a gente não andar em obediência, nós corremos o risco de perder tudo. Nós corremos o risco de perder o propósito, sabe? Se nós permitirmos que nosso coração ele fique preso no passado, preso naquilo que nós fomos, preso naquilo que nós tivemos, preso naquilo que nós já fazíamos, preso naquele ambiente que a gente era alguma coisa, preso naquele lugar, preso lá atrás. Se nosso coração estiver preso lá atrás, nós corremos o risco de não avançar.
Nós corremos o risco de ficarmos estagnados no meio do caminho, no meio da caminhada. Nós corremos o risco de ficar rodando 40 anos no deserto. Tenha cuidado. Cuidado. Deus tem situações que Deus vai ter que arrancar você porque você é teimoso. Tem situações que Deus já sinalizou que não quer. Tem situações que Deus já deu uma sacudida, já disse que não, mas você é insistente. Você é insistente demais, sabe? Insistente demais. Aí eu me lembro dos hebreus, né? Deus foi lá, tirou aquele povo do Egito, arrancou aquele povo das mãos de Faraó, só que o povo permaneceu escravizado emocionalmente pelo Egito. Emocionalmente, o povo de Deus, o povo hebreu, continuava escravo do Egito, né? Escravo do Egito, não adiantou nada. Deus foi lá e libertou, mas dentro do coração deles, o Egito estava ali. O Egito nunca tinha saído do coração do povo. E isso, o resultado disso, a gente sabe qual foi, né? Uma série de erros, uma série de problemas, uma série de rebeldia, uma série de murmurações, uma série de desobediências, né? Que acabaram impedindo que aquele povo tomasse posse da promessa. Acabaram impedindo que aquele povo pisasse em Canaã, né? A gente tem que ter cuidado, né? A nossa rebeldia, a nossa insistência em determinadas situações, em determinados relacionamentos, em determinadas tarefas, atividades que Deus está mandando dizer aqui, que a gente está fazendo, Deus já disse não é para fazer mais, e você continua fazendo. Né? A nossa desobediência, ela pode nos impedir de alcançar o propósito, de alcançar a promessa, sabe? Ló precisava sair daquele lugar. Deus tinha que arrancar Ló daquele lugar, mas não teria que sair daquele lugar. Ló não poderia sair de Sodoma de qualquer maneira. Ló teria que sair dali sem carregar nada. Ló teria que sair dali sem saudosismo. Ló teria que sair dali sem bagagem. Ló teria que sair dali sem lembranças e sem amuletos. Viu, gente? Porque às vezes, deixa eu dizer aqui, às vezes a gente sai de uma situação que Deus já não quer mais, mas a gente carrega escondido na mala um amuleto. Sabe o que é o amuleto? É aquele trunfo que você tem, né? Que você tá guardando para a hora certa. É amuleto. Aquela autoridade, né? Aquela competência que você exerceu naquele lugar e que você sabe que fez bem feito e você carrega, você sai do lugar, mas carregando aquilo, dizendo assim, não, eu fiz bem, vão sentir saudade. Amuleto. A falta de perdão, amuleto. Viu? A ira, a desejo de vingança é amuleto. Por quê? Porque você saiu, mas você continua, sabe, focado em coisas que ficaram para trás. Você continua pensando naquilo que ficou para trás. Tem que ter muito cuidado, gente. Tem que ter cuidado com esses amuletos aí. A ordem de Deus era muito direta. A ordem de Deus para Ló era muito direta. Deus sabia que Ló, ele estava muito apegado àquele lugar. Deus sabia que Ló, ele estava muito apegado às riquezas que ele tinha conquistado em Sodoma. Deus sabia. O verso 16 que nós lemos, ele fala que Ló, foi aquilo que eu falei nesse instante, ele se demorou quando o anjo chamou, ele se demorou a se levantar, se demorou a pegar a trouxinha dele, se demorou a encapar o gato. Como diz aí, o Ló, ele se demorou, pastor. Ele se demorou, negócio esquisito, né? E aí ele foi arrastado, né? Os anjos arrastaram ele, né? Nós nos apegamos demais, né, gente? Nós nos apegamos demais, nós teimamos demais, nós insistimos demais, né? Em coisas que Deus já não quer mais pra gente. Em coisas que Deus tá tirando para nos dar livramento, a gente fica insistindo naquilo, né? Às vezes a coisa tá lhe fazendo mal e você fica alimentando aquela situação, né? Em vez de abrir mão daquilo, de esquecer, de enterrar, deixar no passado, não. Você fica alimentando. Tem um teólogo chamado John Gill. O John Gill, ele levanta uma hipótese, uma sugestão, né? Ele diz que Ló se demorou em fugir, porque ele estava orando, né? Ele estava clamando a Deus por Sodoma. No coração de Ló ainda havia uma esperança de que Deus desistisse de destruir aquela cidade. Eu não duvido. Por quê? Porque Ló não queria perder o que ele tinha ali, né?
Ló, ele tinha muito dinheiro, né? Ele era comerciante, ele ganhava dinheiro naquele lugar, ele estava pegado a tudo que era material. Só que quando Deus, apesar da longanimidade dele, que nosso Deus ele é longânimo, ele demora em exercer juízo, mas quando Deus resolve exercer juízo, meu filho, deixa eu dizer aqui pra você, ninguém muda. Não tem oração certa para Deus mudar, não tem oração certa, não tem. Chega uma hora que a situação ela fica tão insustentável, até pro próprio Deus, né? Fica insustentável, porque nós começamos essa ministração dizendo que Sodoma e Gomorra, que os cananeus tinham provocado a ira de Deus a chegar ao ponto de Deus não suportar mais. Então tem uma hora que a situação ela fica tão insustentável que não tem outro jeito não, viu? Não tem outro jeito. A situação fica terrível. Fica terrível. Tem horas que o momento, a situação, ele exige, sabe? Uma atitude urgente. Ele exige uma reação imediata, sabe? Exige. A situação naquele momento ali para Ló era crítica. Era uma situação urgente. Não tinha tempo para nada. Não tinha tempo para lamentar. Não tinha tempo para pedir perdão. Não tinha tempo para se arrepender. Não tinha tempo para mais nada. Ele só tinha que fugir dali. Eu quero dizer para você que tem situações, tem horas na nossa caminhada que haverão situações que a única coisa que a gente vai pensar é sair vivo. A única coisa, pastor, que vai vir na sua mente é assim, você tem que sair dali para não morrer. Tem situações, exatamente. Tem situações, lembra do rei Davi? Tem situações que você vai ter que dizer assim, não, agora eu não posso pensar muita coisa, não, agora eu só tenho que pensar em continuar vivo. Naquele momento, Ló só precisava se preocupar em continuar vivo. Deus estava preocupado com Ló. Né? Por que Deus estava preocupado? Porque Deus ama. Eu quero dizer para você que Deus cuida de você. Deus cuida. Se Deus vê que esse lugar, essa pessoa, essa situação, esse ambiente que você tá te matando espiritualmente, Ele arranca você daí, meu filho. Ele arranca você daí. Ainda que você não mereça. Ainda que você não seja tão correto quanto você acha que é, né? Porque eu acho que o Ló, ele era iludido com ele mesmo, né? Ele se achava que ele estava todo certinho. Mas a intenção do coração era suja, né? Era suja. Ló, ele teve ajuda, né? Ele teve ajuda. O Abraão, ele orou por Ló, né? A gente tem que entender que tem sempre alguém orando por a gente, né? Tem sempre alguém, gente que às vezes você nem conhece, orando por você, né? Até aquela pessoa improvável, que você nem imagina que pode estar orando para você, Deus pode levantar para orar por você, né? Aquela pessoa que um dia você mesmo foi ingrato com aquela pessoa, você mesmo se recusou a orar, você mesmo até perseguiu essa pessoa, foi perseguido por ela. Deus vai lá e levanta e coloca para orar por você, né? Aquela pessoa que você até um dia não soube agradecer por algo que ela lhe fez. Lembra do que Abraão sofreu com Ló? Ló foi ingrato com Abraão. Ló foi interesseiro, Ló só pensou nele. O tio levou ele para uma vida melhor, né? O tio colocou dele, o tio colocou em risco a sua aliança até com Deus, porque de uma certa forma Abraão foi desobediente. Porque Deus mandou Abraão sair da terra dele, do meio da parentela. E ele carregou um sobrinho que Deus não tinha mandado. Mas Ló, ele foi ingrato. Ele foi ingrato. Mas foi esse mesmo tio que foi lá interceder pela vida dele, né? Foi esse mesmo tio. Esse mesmo tio. Eu quero deixar um recado muito simples pra gente aqui hoje. São 3h48. Não insista em algo que Deus não quer mais pra você. Não insista naquilo que Deus não quer mais pra você. Às vezes é teu coração, às vezes é tua carne, às vezes são seus sentimentos, às vezes é a simpatia que você sente pela pessoa, é a admiração que você sente pela pessoa. Às vezes é o ambiente que você está, que você acha bacana, acha legal. Às vezes são as pessoas que estão naquele lugar. Mas não significa que Deus quer você ali, né? Não insista não, viu? Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente insiste em ir por um caminho que Deus não mandou, a gente tá se arriscando a cair em abismos, né? Então, a gente promove, a nossa desobediência, ela promove abismos na nossa caminhada, viu? Ela promove abismos, cuidado, né? Porque você pode cair num abismo desse e pra você sair dele vai ser bem difícil, viu? Vai ser bem difícil. Eu vou repetir de novo, porque Deus tá me incomodando aqui. Nem sempre o fato de você estar prosperando em uma terra significa que Deus está de acordo. Nem sempre você está ganhando dinheiro, você está crescendo, você está sendo promovido, você está sendo honrado em um lugar. Significa que Deus está de acordo com isso. Nem sempre.
né? A gente precisa examinar as intenções do nosso coração. A gente precisa examinar as nossas prioridades. Às vezes não somos nós, né? A nossa vaidade, ela está sendo alimentada no lugar, né? A nossa vaidade, ela está sendo maximizada com tanta honra, com tanta prosperidade, com tantos frutos, né? Com tanta visibilidade, né? Com tanta importância, porque você não tem importância nenhuma, né? A não ser para Deus, né? Para Deus você é mais importante que tudo, mas quem somos nós? Nós não somos nada, nós somos insignificantes, né? Nós somos pó. A gente precisa se examinar, a gente precisa. Aí o Ló, ele sai. Só que em determinado momento da fuga dele, ele faz um pedido pro anjo. Ele diz assim, não quero ir pro monte. Não me deixe ir pro monte. Eu estudei sobre isso, mas eu não vou me estender aqui sobre esse negócio do monte, não, porque senão eu vou perder tempo. Mas ele não quis ir pro monte. Não quis. E ele pediu que Deus permitisse que ele se refugiasse em uma cidadezinha da região que não havia sido destruída, Zoar. Né? Para ele recomeçar a vida dele naquele lugar. E Deus permite. E naquele lugar, Ló, ele chegou ao amanhecer naquele lugar. Quando Ló, ele adentrou em Zoar, o dia estava nascendo. Quando Ló adentrou em Zoar, o sol estava brilhando. Eu acredito que o céu, ele estava todo azul. Não tinha uma nuvem no céu, né? Mas a poucos quilômetros dali, porque Zoar, ela ficava a 6, 8 quilômetros, de 3 a 6 quilômetros, por aí. Ninguém tem uma distância correta. A poucos quilômetros dali, o juízo de Deus estava acontecendo, né? O Ló, ele estava começando tudo novo. Um ambiente novo, lugar novo, céu novo, terra nova, né? Uma nova oportunidade. Mas a poucos quilômetros dali, pessoas estavam morrendo, né? A poucos quilômetros dali, o juízo de Deus estava se manifestando. Teólogos dizem que a maioria dos habitantes de Sodoma e Gomorra, que foram pegos de surpresa, porque Deus mandou avisar Ló, né? Deus mandou resgatar Ló. Eles foram pegos de surpresa. E a maioria daquele povo morreu dormindo. Porque a destruição, pastor, chegou pela manhã. Muita gente estava dormindo. Eu acredito que quando a aurora, quando o sol começou a nascer, a destruição chegou e as pessoas não tiveram tempo nem de sair da cama, né? Mas Ló não. Ló obteve livramento de Deus, né? Mas Ló obteve livramento porque Ló tinha uma aliança com Deus. Uma aliança que foi feita não por ele, mas pelo tio dele lá atrás, né? Havia uma aliança dentro da família de Ló que foi construída lá atrás. Eu quero dizer para você que não seja negligente quanto à sua vida espiritual, sabe? Não despreze o juízo de Deus. Não se demore, viu? Não espere a situação ficar crítica. Não espere a situação ficar desesperadora para você fazer uma aliança com Jesus. Você que está ouvindo aí na Cidade FM. Espere não, meu filho. Não espere Deus mandar juízo, não. Eu quero dizer para você que ainda tem tempo, né? Deve ter alguém orando por você. Deve ter um tio, uma mãe, uma avó. Uma irmã, uma esposa. Um marido, um filho. Alguém está orando por você. Deus está ouvindo, Deus está recebendo. Só não espere Deus enviar fogo do céu, viu? Só não espere ficar a situação crítica, né? E para todos nós, esse aqui vai para nós, que já aceitamos Jesus. Todos nós que somos Lós, né? Que nós possamos entender que as maiores riquezas não são as terrestres, né? As nossas maiores riquezas, elas estão no céu. Nossas maiores riquezas não estão na terra. Não estão na terra. A Bíblia diz que a esposa de Ló, ela estava tão presa a Sodoma que ela não conseguiu, né? Ela olhou para trás, ela não conseguiu se desprender, ela olhou para trás e todos nós conhecemos isso. Ela virou uma estátua de sal. A consequência do pecado de Ló estendeu para toda a família dele. Geralmente o nosso pecado, ele nunca é só nosso, sabe, pastor? Geralmente o nosso pecado, ele arrasta um bocado de gente com ele. O teu pecado, ele pode arrastar a tua família inteira. A tua desobediência pode trazer a tua família inteira para um abismo.
A tua desobediência pode fazer com que toda a sua família vire uma estátua de sal. Cuidado, viu? Porque naquele dia Deus vai julgar. Deus vai julgar tudo que você fez de bom. Mas Deus também vai julgar a tua desobediência, tua negligência, tua rebeldia. Todo cuidado é... Viu? Mas existe uma saída, né? A saída tá aí. Deus está dizendo, a saída tá aí. Basta você querer, basta você abrir. A porta já foi aberta. Você só precisa colocar a mão no trinco e girar. Eu já destranquei, né? Porque a chave de Davi tá com ele. Ele tranca e destranca. Ele faz o que ele quer. Só depende de você. Amém? Deus te abençoe. Essa foi uma palavra maravilhosa. Eu tô feliz. Deixa eu deixar um beijo aqui pra Lidiane da Santa Mônica, Cássia Maria do Casebre. Oi, Cássia, Deus abençoe. Ana Lúcia, Santo Antônio, Maria José de São José. Oi, Maria, né? É Maria de São José? Oi, Maria. De São José. Oi, Maria, Deus abençoe. Mateus do João Mafa, Rita da Mangabeira. Deus abençoe vocês. Nós estaremos a Conceição no sábado, viu? Dia 2 no Ministério Apostólico Remidos em Cristo, Rua Lagoa Grande 40, Conceição 2. Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus permitir, viu? Silvia, um abraço. Gil, um abraço. Paula. É o quê, pastor? Só quarta, né? Paula, todo mundo que tá aí, um abraço. Compartilha isso aí que tem muita gente precisando ouvir essa palavra. Um abraço. Deus abençoe.